Olá pessoal, vamos para a aula 476, que são as ondas eletromagnéticas. Pessoal, esse assunto é extremamente importante, porque a maioria das comunicações que nós temos hoje em dia é via ondas eletromagnéticas. Eu vou dar alguns exemplos: ondas de rádio, tá? Micro-ondas, celular, né, que usa a faixa de micro-ondas, Wi-Fi, Bluetooth, todas essas utilizações são de ondas eletromagnéticas. Esse estudo de ondas eletromagnéticas, ele iniciou lá com o estudo do eletromagnetismo, lá com o Faraday, com Ampère, com Worsted. Esses caras, eles descobriram várias coisas, o Faraday principalmente, né, o Lenz, né, indução eletromagnética. Só que o que eles descobriram eram fatos isolados, eles não conseguiram conectar esses fatos. Só que teve um cara chamado James Clerk Maxwell, o Maxwell, ele conseguiu, viveu pouco, né, de 1831 a 1879. Ele conseguiu teorizar, ele construiu uma teoria chamada teoria eletromagnética clássica, e essas aqui são as famosas equações de Maxwell. Essa linguagem é uma linguagem de ensino superior, tá? Isso aqui é um chamado divergente, é um operador matemático, tá? Esse aqui é chamado rotacional. Vocês somente se forem fazer curso superior é que vão entender essa linguagem aqui, que é uma linguagem, né, de, por exemplo, isso aqui é uma derivada parcial. Bom, vocês não precisam entender as equações de Maxwell, mas a ideia que eu quero passar para vocês é que o Maxwell construiu uma teoria matemática que falava o seguinte, que vamos tentar traduzir em miúdos isso aqui, que se variar o campo magnético, né, com o tempo, essa variação de campo magnético no tempo criará e induzirá campo elétrico. Da mesma forma, ao contrário, pelo menos pegando duas aqui, né? Se eu tiver variação do campo elétrico no tempo, eu terei campo magnético induzido, tá? Então, vamos tentar traduzir essas duas aqui, que para nós vai ser importante. Sempre que variar campo magnético no tempo, eu tenho criação de campo elétrico. E ao mesmo tempo que eu tenho variação de campo elétrico no tempo, eu terei criação de campo magnético no tempo. Essa é uma ideia teórica importante para nós entendermos a onda eletromagnética. Eu já tinha falado dela lá nas aulas de ondas, né? Porque eu disse, existem ondas mecânicas e eletromagnéticas. Então está aqui agora um estudo um pouco mais aprofundado sobre essas ondas chamadas de ondas eletromagnéticas. Inclusive eu já discuti assim de maneira bem geral sobre ondas eletromagnéticas. Agora vamos aprofundar um pouco, porque nós já conhecemos campos elétricos, campos magnéticos, então a gente aprofunda um pouco. Em 1888, 9 anos depois da morte do Maxwell, um cara famosíssimo na física, né, o Heinrich Hertz, inclusive a unidade de frequência dada em Hertz em homenagem a esse cara aqui. O Heinrich Hertz descobriu uma maneira de fazer isso que o Maxwell estava falando. Como ele fez isso? Ele criou um aparato que é o seguinte, isso aqui é uma fonte de tensão alternada, por isso que tem uma senoide ali. Então a corrente ela vai e volta, vai e volta. Essa corrente alternada, quando eu ligar aqui o meu circuito, essa corrente alternada vai criar um campo magnético variável. Esse campo magnético variável vai fazer o quê? Vai induzir campo elétrico variável, vai induzir aqui nessa bobina, ó, o quê? Uma corrente elétrica. Só que esse circuito é um circuito aberto, tá vendo aqui, ó? Aqui é um circuito fechado, tá vendo? Ó, tem aqui o solenoide, aqui é um circuito fechado. Então aqui tem corrente elétrica alternada nessa bobina. Só que aqui é um circuito, ó, isso aqui é só um suporte e esse circuito está aberto. Só que isso aqui é uma fonte de alta tensão. E essa alta tensão vai induzir tanto campo elétrico aqui
que vai chegar um momento que vai ter uma faísca aqui, ó. Uma faísca aqui. Tá? Ou seja, o ar vai se tornar condutor de tão alta tensão. Então tu fecha o circuito aqui, você tem uma faísca, tem uma corrente elétrica. Só que o que é o mais interessante? O mais interessante é que o Hertz conseguiu, tá vendo isso aqui? Isso aqui é um aro que está a uma certa distância desse aparato. Ele conseguiu, o Hertz, não só fazer faísca aqui, ele conseguiu que fosse induzida nesse aro aqui, ó, ou seja, eu consegui uma corrente, uma força eletromotriz induzida, de tal maneira que quando ficou tão grande lá à distância, consegui gerar uma faísca lá do outro lado. Olha que interessante. Qual é a conclusão que o Hertz chegou? A conclusão é que se tem uma faísca lá naquele aro, é um aro lá, não tem conexão nenhuma elétrica aqui com aqui. Ou seja, que essa variação aqui, ó, de campo magnético no tempo, gerando elétrico, magnético, ela se propagou no espaço, porque eu consegui gerar uma segunda faísca lá naquele aro, lá um aro com duas bolinhas e gerei uma faísca à distância. Ou seja, certamente houve uma transmissão de energia daqui, energia eletromagnética, desses campos eletromagnéticos, desse local para esse local. Esse experimento foi importantíssimo, começou a ser chamado essas ondas de ondas hertzianas, ou seja, do Hertz. Uma das primeiras aplicações foi a construção de um gerador, pessoal, é chamado gerador de emissão eletromagnética por antena dipolar ou bipolar. Como é que é? Olha só, eu ponho uma fonte alternada, nota, é um circuito aberto. Eu ponho um circuito aberto aqui. E essa fonte alternada, ora deixa aqui positivo e aqui negativo, depois se inverte. Eu fiz um momento só, um instante. Quando aqui está positivo e aqui está negativo, as linhas de campo magnético, elas vão do positivo para o negativo. Tá ali, ó, linhas de campo elétrico. Só que quando as linhas vão do campo elétrico, do positivo para o negativo, o que acontece? Essa variação de campo elétrico cria o campo magnético ali entrando. Só que o que vai acontecer depois? Depois vai se inverter. Então, onde era mais, vai ficar menos. Onde era menos, vai ficar mais. Porque a fonte aqui é alternada, não é uma pilha isso aqui. Isso aqui é uma fonte que faz a corrente ir e vir. O que vai acontecer? As linhas de campo elétrico vão se inverter de sentido. E as de campo magnético também. Então, esses campos eles vão estar crescendo, decrescendo. Crescendo, decrescendo. E o campo elétrico gera o magnético, elétrico e assim por diante. Então a transmissão é feita, né, com esse antena de dipolo, né, por que dipolo? Fica mais menos, depois menos, mais menos, vai se invertendo e esses campos elétricos e magnéticos se propagam via onda eletromagnética. Essa antena é uma antena que vai fazer o quê? Quando essa onda eletromagnética chegar naquela antena, que é simplesmente uma haste metálica, o que aquela onda eletromagnética vai fazer? Vai fazer os elétrons, inclusive isso aí já apareceu essa questão no Enem, vai fazer com que os elétrons entrem em ressonância com essa antena e eles vão ficar, e eles vão vibrar. E aí o que tu faz? Tu capta, isso aqui seria um prédio, né? Aí tu capta aquela vibração. Então tu emite aqui e recebe aqui. Depois nós vamos ver como é que é a transmissão de ondas AM e FM, mas aí nas aulas mais adiante. A aula introdutória é para tu entenderes então. O Maxwell teorizou que qualquer variação de campo magnético gera elétrico, qualquer variação de elétrico gera magnético. O Hertz inventou um dispositivo para mostrar que o Maxwell estava falando a verdade. E aqui um exemplo de transmissão de ondas de rádio. Tu pega uma fonte oscilante, cria aqui um dipolo mais, menos, mais, vai alternando e tu consegue fazer esses campos elétricos e magnéticos se propagarem e serem recebidos por uma antena. Tá? Então a ideia é relativamente simples, claro, depois que tu descobre que isso é possível, né? Mas a transmissão e emissão de ondas de rádio não é na época,
algo tão difícil de fazer um aparato desse, só tinha que saber como fazer, tá certo? Então está aí a ideia inicial das ondas eletromagnéticas. Nas próximas aulas continuamos com esse estudo de ondas eletromagnéticas. Agradeço muito a tua ajuda. Até a nossa próxima aula. Um abraço.